Estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, que é o professor Dr. Carlos Fasoli. O professor Carlos Fasoli, ele é procurador da Fazenda Nacional e professor de Direito Constitucional aqui no curso de Direito da Uniara. Nós vamos conversar com o professor Carlos sobre medidas provisórias e exatamente sobre a questão do Congresso Nacional não conseguir mais legislar diante das reclamações dos ilustres deputados e senadores que vivem agora analisando somente medidas provisórias. Professor Carlos, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito mais uma vez. E eu começo perguntando ao senhor exatamente o seguinte: afinal, o que é medida provisória? A medida provisória é um instrumento jurídico que faz às vezes de uma lei. Ela não é uma lei, não é? Mas é um instrumento que o Poder Executivo, o Presidente da República, utiliza para encaminhar medidas para o Congresso Nacional, e essa medida provisória, esse instrumento tem força de lei, é como se lei fosse, não é? Não é uma lei, mas é como se lei fosse. E só o presidente, a nível nacional, só o presidente pode fazer uma medida provisória, professor Perfeito. Carlos? Hoje, a medida provisória é um ato privativo do presidente da República. Só ele pode editar essas medidas provisórias. E ele pode fazer medida provisória sobre qualquer assunto? Eu fico me perguntando que, às vezes, dentro da urgência, da necessidade do presidente da República decidir uma questão, então ele precisa ali normatizar essa questão, baixar ali um regulamento, etc. Então, eu imagino que ele vá partir, então, para uma medida provisória. Mas a pergunta, ele pode fazer isso para qualquer assunto? Não. Hoje a Constituição faz uma restrição a essas medidas provisórias, né? No passado ela já foi mais aberta, nós tivemos uma mudança grande em 2001 que houve uma restrição. Então hoje o presidente da República faz as medidas provisórias, primeiro, em caso de urgência e relevância. São dois requisitos que se fazem necessários. E mais, a Constituição hoje traz algumas restrições, por exemplo, direito processual civil, direito processual penal, né? São exemplos que essas matérias hoje não podem mais ser disciplinadas por medida provisória. Quer dizer, a Constituição elenca ali um rol de matérias que não pode se utilizar da medida provisória. Só pode, então, se não estiver dentro desse rol que impede o uso da medida provisória. No mais das vezes, pelo sentir do senhor aí, o presidente da República, ele edita medidas provisórias de caráter administrativo, tributário, é nessa linha, professor Carlos? Perfeito, exatamente. Né? Nós temos várias medidas provisórias na área tributária, a área administrativa, até mesmo para regulamentar certos órgãos internos do Poder Executivo. Normalmente os aumentos salariais para o Poder Executivo, mas são todos feitos então por medida provisória. E depois que o senhor falou que ela tem força de lei, mas não é lei, depois então que o presidente faz uma medida provisória, qual é o caminho aí? Que ela deve trilhar essa medida provisória, ou ele faz e acaba por aí? Assim que ele edita e publica a medida provisória, ela é encaminhada imediatamente ao Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional vai fazer um controle político no bom sentido da palavra, né, de interesse da sociedade, um controle político dessa medida provisória, vai analisar a sua constitucionalidade e ele tem um prazo para votar. Essa medida provisória, então, tem a vigência de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Então, nesse período, o Congresso Nacional tem que obrigatoriamente ou aprová-la, ou rejeitá-la, né? Ou se não for votada, ela perde a sua eficácia. Quer dizer que essa medida provisória, ela passa a valer a partir do momento em que ela é publicada, ou se ela tiver um prazo a partir daquele prazo que foi estipulado, mas se ela não for votada, não for apreciada pelo Congresso dentro desse prazo que o senhor mencionou, ela perde a sua validade? Exatamente, ela perde a sua eficácia. E o que acontece com as questões que surgiram durante a vigência dela? Imaginemos, por exemplo, o senhor falou questão de aumento salarial, né? O presidente da República resolveu, inclusive aconteceu recentemente, dar aumento aí para os militares. Perfeito. E os militares, então, durante os meses em que essa medida provisória estava vigorando, receberam um valor maior. Depois de 60 dias ou
prorrogado o prazo, enfim, depois de terminado aquele prazo, a medida provisória não foi votada. O que acontece com aquele salário que foi recebido maior? Perfeito. Aí nós temos duas possibilidades, né? A primeira, que é o que deveria acontecer, o Congresso Nacional deve editar uma resolução que vai disciplinar os efeitos daquele período. Perfeito. Então, o Congresso Nacional diz como fica aquele período onde nós tivemos a medida provisória. Mas se o Congresso não fizer essa resolução, vale a medida provisória naquele período. Então, enquanto ela estava em vigor, as relações permanecem. A partir do momento em que o Congresso rejeitou, houve a perda do prazo, aí então a gente não tem mais o efeito da medida provisória. Agora, aquele do passado, aquele permanece. Até porque, no mesmo exemplo que eu dei dos militares, se eles receberam a mais naqueles meses em que a medida provisória estava vigorando, eles estavam embasados numa lei mesmo, que ela tem força de lei. Exatamente. Agora, no Congresso Nacional, como é que é a tramitação dessa medida provisória? Ela vai primeiro para a Câmara, primeiro para o Senado? Isso, ela vai para o Congresso Nacional e ela inicia esse processo na Câmara dos Deputados. Né? Todas as medidas provisórias se iniciam lá. Há uma comissão mista entre deputados e senadores que vão analisar as questões de constitucionalidade, urgência, relevância da medida provisória. A partir daí ela é votada na Câmara dos Deputados. Primeiramente na Câmara. Primeiramente na Câmara. Uma vez votada e aprovada na Câmara, ela vai para o Senado, onde ela deve ser votada de novo no Senado, e aí, se aprovada, ela é como se ela fosse transformada em lei. Perfeito. Né? E aí ela tem um processo de lei mesmo. E na Câmara dos Deputados, essa votação é por uma vez só, precisa ser duas vezes? Perfeito. Por quantos deputados precisa aprovar? Não, a votação da medida provisória é uma vez só, né? A votação em um turno, como a gente chama, e por maioria simples. Não há maiores requisitos. Ela é aprovada por maioria simples, tanto na Câmara quanto no Senado, em apenas um turno de votação. E a partir dali da aprovação passa a ser, tem força de lei, passa a ser uma lei convertida em lei. De lei, vai para o presidente da República para sancionar. Aí vai ser publicada, né, novamente já como lei, recebe um número de lei, e aí ela passa a vigorar como se lei fosse. Agora, professor Carlos, pode ser, o presidente pode fazer uma medida provisória sobre matéria constitucional? Não, porque a Constituição só pode ser alterada por um outro instrumento que nós chamamos de emenda constitucional, que tem um trâmite muito mais difícil, né? Poucas pessoas podem propor, aí a votação já em 2 turnos em cada casa, a votação por 3/5 dos deputados e dos senadores, então é um trâmite muito mais difícil, né? Então, o presidente da República não pode alterar a Constituição por medida provisória, somente por um outro instrumento que é chamado de emenda constitucional. Mas às vezes acontece, né? Acontece. Acontece e isso acaba parando no Supremo, o Supremo acaba afastando a eficácia dessa medida provisória. Perfeito. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito. Programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. Nós estamos conversando no programa de hoje com o ilustre professor desta casa, o professor Dr. Carlos Fasoli. Professor Carlos Fasoli, que é professor de Direito Constitucional e também procurador da Fazenda Nacional. Professor Carlos, nós estamos falando sobre a medida provisória e esse assunto despertou o nosso interesse aqui no programa Nosso Direito, porque nós temos visto aí na imprensa, de uma forma geral, uma reclamação do Congresso
que o Congresso agora não consegue mais trabalhar, não consegue mais atuar, porque vive analisando medida provisória. Porque as medidas provisórias, elas trancam a pauta, é isso que a gente escuta falar de forma quase que diária. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é isso, trancar a pauta, e se essa reclamação do Congresso ela é pertinente, se os deputados, os senadores realmente têm essa dificuldade de analisar outras coisas que não as medidas provisórias. Como é que é essa questão de trancar a pauta? Perfeito. Dentro do processo, do procedimento, né, para elaboração, para votação da medida provisória, como a gente já falou, ela tem uma validade por 60 dias. Né? Mas o que diz a Constituição? Se em 45 dias ela não for votada, ela obrigatoriamente entra na pauta do dia. O que é isso? O Congresso é obrigado a analisar aquela medida provisória, deixando as outras matérias de lado. Então, por exemplo, o Congresso Nacional, ele tem o seu procedimento diário, aquelas leis, as discussões, a CPI, tem todos os seus procedimentos normais. Com a edição de uma medida provisória, chegando nesses 45 dias, todo o trabalho do Supremo, do Congresso Nacional é suspenso. E a medida provisória obrigatoriamente tem que ser votada em primeiro lugar. Enquanto eles não votam essa medida, eles não podem votar outros projetos. Por isso que diz, tranca a pauta, não é? Ela fica obstruindo os demais serviços do Congresso. Isso significa dizer que ela tem que ser votada, ainda que os debates, as discussões sobre ela ainda não se amadureceram, professor Carlos? Exatamente, porque quanto mais vão se... Na verdade, nós temos que ter esse amadurecimento, essa discussão, mas acaba não havendo tempo para isso. Sim. Porque se eles não votarem, se eles ficarem fazendo as discussões que deveriam ser, que ocorrem num projeto de lei normal, não é? Eles acabam não fazendo mais nada. Entendo. Então elas acabam sendo votadas meio que, entre aspas, né, às pressas, porque... pela própria circunstância do trabalho deles. E se, porventura, ela não for votada, aí depois daquele prazo ela perde a eficácia? Perfeito, aí ela vai perder a eficácia. E se ela perder a eficácia, ela destranca a pauta, vamos dizer? Destranca a pauta. Perfeito. De qualquer forma, o Congresso vai ficar um tempão aí parado, sem poder fazer outro tipo de trabalho, exato, porque está trancando a pauta. E aí vem a reclamação dos deputados, dos senadores, que não conseguem mais fazer outra atividade, porque há um número excessivo de medidas provisórias que são editadas pela Presidência da República. Eu perguntaria, professor Carlos, esse instrumento, medida provisória, é um instrumento importante aí dentro de toda a função administrativa do Poder Executivo? Perfeito. A medida provisória ela é um instrumento importantíssimo, porque a partir do momento que o presidente edita essa medida, ela já começa a valer a partir daquele momento, ela já surte efeitos a partir daquele momento. Então, em casos realmente de urgência e relevância, que é aquilo que a Constituição exige, né, não daria tempo para se fazer um projeto de lei, para se elaborar uma lei. Então, o presidente precisa desse instrumento. O que acontece é o seguinte, muitas vezes, né, e esse não é uma característica desse ou daquele governo, é uma característica do Brasil como um todo, as medidas são editadas muitas vezes para assuntos que não são urgentes, e até mesmo não relevantes. Então, a medida provisória é um instrumento importantíssimo, desde que usado dentro dos seus requisitos constitucionais. Perfeito. Agora, se porventura essa medida provisória, ela nasceu com a Constituição de 88, perfeito, né? Se o presidente não tivesse essa possibilidade de editar medidas provisórias, como é que ficaria? Por exemplo, eu fico imaginando uma catástrofe por conta de um temporal, de uma questão da natureza, que causou aí vários desabrigados e o governo precisa destinar recursos para aquela localidade, etc. Perfeito. Como é que o presidente poderia se socorrer caso não tivesse o instrumento da medida provisória, professor Carlos? O outro instrumento que seria o mais rápido, né, vamos chamar assim, seria um projeto de lei normal, ele encaminharia um projeto de lei normal e pediria aquilo que a gente chama de urgência constitucional ao Congresso, que o Congresso analisasse em regime de urgência. Mas vejam, aí, nesse caso, a Câmara dos Deputados teria 45 dias para analisar e o Senado mais 45 dias. Um prazo já longo. Então nós teríamos um prazo de 90 dias para começar a valer. Para começar a valer. Então esse exemplo da catástrofe. Nós tivemos precisando do dinheiro hoje, mas só teríamos daqui 90 dias. Sim. Né? E com a medida provisória já teríamos de imediato. Perfeito. Agora, professor Carlos,
estão querendo mudar novamente a medida provisória, né? Quer dizer, eu acho que é um processo até de amadurecimento diante aí de tantos anos de utilização e os governos que vêm se sucedendo. O que o senhor tem verificado nessa vontade de mudança? A vontade, que me parece, realmente é um amadurecimento que nós precisamos ter. É uma coisa que faz parte da evolução do direito, da evolução da própria sociedade e do amadurecimento das instituições, né? Talvez fazer não uma restrição, mas uma adaptação para que efetivamente ela cumpra a sua função, né? Aquilo que efetivamente for urgente, relevante, as matérias que precisamos mudar, realmente vamos fazer. Aquilo que não é, vamos seguir o procedimento normal do projeto de lei. Então, a mudança sempre é salutar, né? Nós não podemos acabar com o instrumento, que ele é importantíssimo. Aperfeiçoá-lo. Aperfeiçoá-lo, exato. Não podemos, então, também menosprezá-lo, utilizá-lo de maneira indevida. Então, essas mudanças que deverão vir, o próprio presidente, o próprio Poder Executivo hoje concorda com elas, né, em parte, é nesse sentido, aperfeiçoar o instrumento para a sua adequação. Elas podem ser renovadas? Não. Isso no passado era possível, então ela não era votada, era renovada. Atualmente, se ela não for votada ou se ela for rejeitada, o presidente só vai poder editar uma nova medida no ano seguinte, né, que a gente chama de outra sessão legislativa. Na prática é no ano seguinte. No mesmo ano ela não pode ser reeditada. Professor Carlos, nós estamos falando de presidência da República, mas nas questões de governos estaduais e também governos municipais, tem algum instrumento parecido com esse? Tem medida provisória estadual, medida provisória municipal? Como é que o prefeito, por exemplo, se socorre para ele colocar em prática rapidamente uma decisão dele que precisaria de lei, etc.? Isso muito se discutiu. Há quem entenda, né, no direito isso é bonito, porque sempre nós temos muitas posições, divergências, né? Há quem entenda que os estados e os municípios não poderiam se utilizar da medida provisória. Então precisaria utilizar sim do instrumento de um projeto de lei com regime de urgência, parecido com aquele que a gente falou. Mas há posições que entendam que desde que previstas na Constituição do Estado e prevista na lei orgânica do município, o prefeito poderia se utilizar então desse instrumento. E o governador na questão estadual? Na questão estadual, desde que previsto na sua Constituição do Estado. E para mudar o regramento de uma medida provisória, essa questão do prazo, se pode renovar, etc., não é por medida provisória. Não, perfeito. Tem que ser por emenda constitucional, que aí sim, como a gente disse, é um processo muito mais difícil, né, com outros requisitos, e aí sim nós precisamos então de uma emenda à Constituição para que nós pudéssemos ter um novo sistema de medidas provisórias. Perfeito. Bom, o nosso programa chega ao final, mas gostaria de agradecer imensamente a presença do professor Carlos Fasoli, que é professor de Direito Constitucional, e conversamos com ele sobre medidas provisórias, e eu devolvo a palavra ao professor para suas considerações finais, professor. Não, eu agradeço mais uma vez a participação, estamos sempre à disposição, e é um instrumento, é uma discussão interessante, porque isso diz respeito ao nosso dia a dia, né? Nossos instrumentos hoje estão sendo disciplinados no nosso dia a dia, isso interfere no nosso dia a dia. Portanto, é importante a gente ter uma discussão e um conhecimento da matéria. Só para que a população também possa ver a relevância do assunto, o salário mínimo, salvo engano, normalmente foi editado por medida provisória. Exatamente. Perfeito. Mais uma vez agradecemos ao professor Carlos Fasoli, professor aqui do curso de Direito da Uniara, e agradecemos a você, telespectador, convidando a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.